Munir-se de informação para todas as fases da vida nunca é demais. E quando entra um filho na história, aí a atenção é dobrada. Nós entrevistamos uma nutricionista para falar dos alimentos mais indicados e o que não deve se consumir no período pré, durante e pós-gestação. Acompanhe. O que comer no período pré, durante e pós-gestação causa dor de cabeça em muita mulher. As dúvidas são frequentes. A nutricionista Karina Dota ressalta que o maior cuidado deve ser no período pré-gestacional. O que é o ideal? Que a mulher, quando ela pensar em engravidar, que ela já comece a se preparar antes mesmo da gestação. Então, uma alimentação bem equilibrada nutricionalmente, que garanta todas as necessidades dela, porque a gente sempre tem que lembrar, Susan, que no primeiro trimestre, as necessidades vindas da gestação tem muito a ver, vai necessitar muito das reservas dessa mulher de nutrientes. Então ela já começa a se preparar, a atividade física fortalece a parede abdominal dela e a partir daí ela engravida e dá sequência na gestação. O ganho de peso começa a partir da 13ª semana. Antes disso, não se justifica aqueles quilinhos a mais. Por conta da gestação, não teria o porquê ela engravidar, ela ganhar muito peso até a 13ª semana. 1 quilo até a gente aceita, porque tem um fator emocional muito associado. Então, mulheres que engravidam, muitas vezes mães solteiras, tem aquele baque emocional, então a aceitação dos pais e tudo mais, como mexe muito com a ansiedade, geralmente elas acabam comendo um pouco mais. Então, 1 quilo até a gente aceita, mas assim, fisiologicamente não teria o porquê ela ganhar esse 1 quilo. Não existe comer por 2. De forma nenhuma. Isso é um erro muito grave. Essa história de já que eu tô grávida, eu posso comer. Então, eu muitas vezes acabo escutando não comi minha vida inteira agora que eu tô grávida, já que eu vou engordar, então vou aproveitar para comer a mais. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tanto, Susan, que a gente tem as pesquisas recentes, elas falam muito. Uma vez a gente falava muito que a obesidade infantil a gente tinha que pegar firme nas crianças do nascimento até os 2 aninhos de idade. Hoje a gente sabe que tudo isso é no período intrauterino. Como é que você está formando seu filho? De que forma que você está formando? Tem muito a ver com a alimentação materna. Atente-se agora para algumas recomendações nutricionais para gestantes. São muitas as recomendações na gestação. A gente primeiro tem que deixar claro que gestação não é doença, tá? Muitas mulheres se apavoram, não posso mais fazer minha atividade física, não posso comer mais nada. Cria-se uma dieta na gestação. Não é isso, nada de restrição. Primeiro, para a gente montar essa dieta e essas orientações vão depender do estado nutricional pré-gestacional dessa mulher. Então, se ela era obesa, se ela tinha um peso bacana pro tamanho dela, se ela era desnutrida, a alimentação vai variar de acordo com esse estado nutricional. Mas de uma forma geral, não se aplica tanto calorias quanto nutrientes. O que essa mulher precisa para formar um novo ser dentro dela? Que nutrientes? Isso a gente foca muito. Água, não existe uma gestação sem água, muita água. Até porque depois na amamentação vai ser necessário. Então já começa a criar esse hábito agora. Toma muito cuidado com alimentos crus. A imunidade da gestante, principalmente no primeiro trimestre, ela sempre está mais baixa. Então, desde comida japonesa tem aquele mito pode, não pode. Toma cuidado com lugares que você não conhece, aquele lugar muito de confiança, carnes cruas de uma forma geral, dá uma segurada, principalmente no primeiro trimestre. Tomar muito cuidado com bebidas estimulantes, então café, segura. Aquela mulher que bebe muito café, a gente limita, mas de uma forma geral segura no café, chá verde, chá mate, chá estimulantes. Chás, na verdade, de uma forma geral, a gente limita muito porque a grande maioria deles são abortivos, tá? Então, como eu não tenho total noção de como essa gestante vai proceder em relação ao chá, o ideal é que a gente dê uma segurada, não passe de 2 xícaras ao dia. A proteína está aumentada na gestação, então tem que priorizar a proteína, ela precisa estar formando novos tecidos, está formando um novo ser, então a quantidade proteica está aumentada também, e tudo de acordo com os sinais e sintomas da gestante. Então, se ela tiver por exemplo, constipação, intestino mais preso, então a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso. Náusea, que é muito comum, a gestante tem os 5 sentidos muito aguçados, então elas geralmente toleram muito o azedo, o famoso limão, então muitas fazem, e é uma dica até interessante, as próprias forminhas de gelo, enche de água e
espreme o limão, faz cubinhos de limão. O famoso picolé de limão, a água com limão espremido, ótimo. O gelado e o ácido, elas toleram muito bem. O crocante, então o pão muitas vezes não vai, mas se torrar o pão, ele fica mais interessante. Tudo que seja mais crocante, elas toleram melhor também. Grávidas devem evitar o consumo do amendoim para que o bebê não desenvolva asma, rinite ou eczema. A canela também deve se evitar, ela é abortiva. Já o gengibre, que alguns dizem não ser bom, é mito. Ele faz bem e até alivia o enjoo. Adoçantes devem ser cortados da dieta. Prefira adoçar as bebidas com açúcar de coco ou demerara. Alguns estudos indicam a ação tóxica dos componentes do adoçante no desenvolvimento do cérebro da criança. Elimine o refrigerante, mesmo os diet ou light, nesse período. Peixe cru, conforme foi citado, não consuma. E mesmo os assados, cozidos, grelhados, devem ser consumidos com parcimônia, no máximo 2 vezes na semana. A explicação é porque os peixes estão muito contaminados com mercúrio e essa substância no desenvolvimento da criança pode levar ao autismo. E mesmo assim, prefiro os peixes de água doce. O mesmo mercúrio é liberado pelas panelas de teflon. Prefiro utilizar panelas de inox na gravidez. A carne vermelha deve ser bastante consumida pela gestante, por causa do alto teor de ferro. Mais uma dica: evite consumir fígado, por mais que ele seja rico em ferro. Como as toxinas do animal passam por esse órgão, se ingerido pela grávida, passam para a criança. E mais um recado: cuidado com os derivados de soja na gestação, principalmente se for gravidez de um menino. A soja tem uma estrutura que se assemelha ao hormônio feminino, fazendo com que a criança sofra alterações nas características sexuais. Mas e o peso, hein? Quanto seria o indicado de engordar numa gestação? Vamos à resposta de quem entende do assunto. E tudo vai depender de qual estado nutricional, como ela começa essa gestação. Se ela for desnutrida é um caso, obesa é outro, mas de uma forma geral de 9 a 12 quilos. Mas nada de apertar a dieta logo que teve o bebê. Essa atitude afeta diretamente a produção de leite. Os 3 primeiros meses é uma fase de adaptação do corpo, readaptação, na verdade, do corpo. Passado isso, já está tudo mais tranquilo. Até 6 meses, ela basicamente recupera o útero, todo o corpo volta no estado pré-gestacional e ela vai recuperando a forma física, mas nada de dietas restritivas, isso é muito perigoso. Para evitar ganhar tanto peso quanto na primeira gestação, Daiane Pereira resolveu fazer uma reeducação alimentar para se preparar para a segunda. Antes mesmo de engravidar, conseguiu eliminar 5 quilos. Na gestação, engordou 9 e Davi nasceu com 3,860 kg. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de doces, chocolate, sorvete, bolo, e acabei dando uma reduzida antes de engravidar e durante a gestação também. Procurei comer comidas mais saudáveis, mais arroz integral, um pouco de comida sem glúten, mais saladas, mais carne grelhada, e acabei deixando os doces mais para o final de semana. E cortei totalmente o refrigerante. Até hoje não tomo mais refrigerante. O que você sentiu de diferença da primeira gestação com essa, que você não teve essa preparação? Eu senti mais disposição na segunda gestação. Na primeira gestação eu engordei 15 quilos. Na segunda engordei 9 e na segunda meu bebê foi bem maior que na primeira vez. E eu percebi uma disposição maior, até porque eu também fazia exercícios físicos, que durante a primeira gestação eu não fiz. Então foi uma vida realmente bem mais saudável do que na primeira. A gestação é um presente e o corpo humano é a máquina mais maravilhosa que existe. Sabendo dar as substâncias certas a ele, logo logo tudo volta ao normal e até pode melhorar. Depende muito. O que é legal? Que ela já engate com uma atividade física leve, nada de coisas muito pesadas, passa o primeiro trimestre pós-gestação, que ela já engate na atividade física, volte com a alimentação, começa a controlar caloricamente após esse primeiro trimestre. Depois de 6 meses, com toda certeza ela já consegue recuperar a forma física. E até melhor, já que a amamentar gasta-se muito, muitas vezes é bem comum da gestante até perder peso.